admitir que uma coisa isolada assim representa um todo. Mas eu acho que hoje em dia, os meios de comunicação de massa, há pouca diferença entre criança americana, criança indiana, criança brasileira, etc. Vendo televisão, os cartoons que mostram violência banalizada, mata isso, mata aquilo, etc. Vocês têm que estudar. Eu não conheço nenhuma faculdade de educação no Brasil que enfatize os aspectos fisiológicos do pensamento. Eu já vi várias palestras de material sobre isso, embora não é minha área de especialização, que é a formação do córtex prefrontal só que se consolida com 18, 20, 21 anos. Os riscos que os adolescentes tomam a dirigir carros ou outras formas de alto risco vêm dos neurônios na frente do cérebro não estejam consolidados ainda, amadurecidos. A disponibilidade de armas nos Estados Unidos também é outro fator de contribuição. Mas aqui no Brasil eu vejo isso também. Os filhos de policiais e militares que deixam armas em casa e o aluno leva a arma para a escola, há um acidente, o professor pode ser atingido, outros alunos, etc. Quer dizer, não há tanta diferença nos hábitos de violência. Então eu vou adiantar muito sobre esse assunto. Sobre educação rural, de novo, não posso falar muito porque 80% da população brasileira agora mora em situação urbana. Os problemas principais do país são de educação urbana, onde a tecnologia existe, etc. O que não existe na área rural é só uma questão de tempo. Tem que ter cuidado em ter expectativas excessivas. Sabe que levou 50 anos para a rádio atingir uma população de 40 milhões de pessoas. Okay? Levou televisão 25, 30 anos para atingir a penetração de televisão nas casas brasileiras hoje em dia é de 95%. E nós não usamos a televisão para a educação. Nem nível superior, nem nível tecnológico. O telecurso, Fundação Roberto, é excelente, a Grão Globo, mas em horários absolutamente inconvenientes, às 5 da manhã, 1 da madrugada, etc. Essas decisões não são feitas por educadores, durante o horário. Educação especial. O ex-senador Arnes, do Paraná, me falou no ano passado, ele tem um filho com necessidades especiais. Diferente do resto do mundo, que qualquer país, normalmente 10% da população tem necessidades especiais. No Brasil, o número maior, 14%. Eu tenho visto isso no programa do Globo também. As necessidades para o uso de educação à distância, tanto no ensino básico quanto no ensino superior, são muito importantes. E que a escola e a universidade vai até a pessoa que não pode sair para estudar, e tem como cidadão todo o direito de estudar. Sendo chamado de neoliberalista, darwinista, sobrevivência dos mais fortes, nomes assim, etiquetas não me machucam, eu estou seguro. É uma forma de argumentar simplório e desonesto. Quer dizer, em vez de lidar com os argumentos e evidências que eu ofereço, me xingar de onde eu venho ou como eu formo, não é bom. Eu não sou neoliberalista. Eu sou liberal americano no sentido americano. Quer dizer, sou democrata. Eu concordo com quase tudo que o colega Júlio disse aqui sobre os aspectos sociais. Em 69 eu visitei os países comunistas numa missão de intercâmbio de universidade. Eu voltei admirado. Todo mundo tinha direito a abrigo, lugar para morar, todo mundo tinha emprego, acesso à educação. Eu reconheço e valorizo esses aspectos socialismo mais do que muitas outras pessoas.
Mas não argumente comigo por fora, jogando etiquetas, se não funciona. Educação à distância. Você sabe quando a educação à distância, ensino superior, começou no mundo? 1858, na Inglaterra, quando foi fundada a Universidade de Londres. 5 anos depois, criaram os primeiros cursos universitários por correspondência. Ok? Porque foi uma universidade para o povo, Londres, em oposição a Oxford e Cambridge, que eram universidades elitistas, a aristocracia. Mahatma Gandhi, morando em África do Sul, fez todo o curso de Direito por correspondência de Londres. Isso numa época quando levava 2 meses para o navio sair do Reino Unido e chegar para a África do Sul, e 2 meses para voltar. E agora seus alunos ficam furiosos se você não responde em 24 horas para a pergunta virtual online. Cuidado com Mahatma Gandhi, 2 meses. Esqueceu a pergunta que ele fez. O Brasil, educação à distância, o MEC só identificou que tem alguma coisa chamada educação à distância em 2002. Quer dizer, entramos muito tarde em educação à distância de nível superior. Por quê? Nosso conservadorismo. Houve 30 tentativas no Congresso Brasileiro de fazer uma universidade aberta do Brasil, todos torpedeados. Isso está no livro que eu editei pela Pearson, Educação à Distância e o Estado da Arte, volume 1. 30 tentativas de fazer uma universidade aberta do Brasil, todos torpedeados, ou pelos funcionários do MEC, ou pelos membros deputados e senadores, 70% dos quais eram donos de universidades ou colégios particulares, que não queriam concorrência com instituições de fora. Então, nossa experiência em educação à distância, e veja, o Brasil foi o último país com população assim de 100 milhões de habitantes a fazer a universidade aberta. Conservadorismo, inércia, aquilo não vai funcionar. Toda aquela lista de ótimas ideias de matar uma ideia, contestação e implantação de novas ideias. Então, se você diz, estamos aprendendo como avaliar o aluno, como fazer isso, como fazer, a culpa é nosso, primeiro, porque as nossas bibliotecas universitárias não têm a literatura. Os ingleses, os australianos, os canadenses, os franceses, todos vêm fazendo educação à distância, publicam livros, têm revistas ótimas, e ninguém no Brasil conhece esses serviços, porque nós não conhecemos línguas estrangeiras. Entende? A culpa é nossa. Não é por causa da tecnologia. A nossa ignorância por causa dos conservadores na legislativa e nos ministérios. Perigoso. É perigoso. Temos que ter muito cuidado com a educação à distância. Eu ouvi essa coisa perigosa até me encher na Universidade de São Paulo. Nós não podemos fazer isso. É perigoso, isso é perigoso, isso é perigoso. Bobagem. Não é perigoso. Temos que experimentar. Eu fiquei de saco cheio de críticas à educação à distância, dizendo, não tem qualidade, não tem qualidade. Eu resolvi fazer um capítulo no livro sobre isso. Quais são as críticas à educação? Críticas possíveis e consagradas, vamos dizer. Então, falei com meus amigos do MEC, porque o MEC recebe toda semana centenas de críticas a instituições de educação à distância. Eles me deram a lista das críticas, tiraram as instituições, eu não quero saber das instituições que foram criticadas, mas dos crimes, entende? Pedagógicas, de consumidor, etc. Existe uma associação brasileira de estudantes de educação à distância. Eles também tinham uma lista, eles me deram essa lista. E finalmente a nossa associação também recebe semanalmente reclamação. Eu fiz uma classificação das 3 fontes de informação e o volume 2, Educação à Distância e o Estado da Arte, eu escrevi um capítulo detalhando os crimes de educação. Eu queria colocar a palavra crimes no título, mas eu não queria morrer jovem como os donos, os mantenedores de universidades particulares, chamados de criminosos. Então mudei para as infrações, mais suave um pouquinho. Então, eu sou o primeiro a reconhecer que tem más práticas aqui no Brasil. Mas o que o MEC usa para mudar isso é policialesco, em vez de pedagógico.
tem que ensinar para as instituições de todos os tipos como fazer uma boa autoavaliação. Depois não vai ter esses crimes. Dialógica. Eu adoro debate, desde que sejam conduzidos de uma forma sem instigação, sem etiquetas, essa coisa toda. Mas o problema é que eu não tenho mais do que 24 horas no dia para eu olhar todos os blogs e essa coisa toda. Eu não faria outra coisa. Entende? Eu tenho que ser extremamente seletivo. Tem uma novidade para vocês. 2 semanas atrás, o jornal do Estado de São Paulo me convidou para escrever um blog quinzenal. Eles queriam semanal, mas eu não tinha como fazer isso, sobre tecnologia educacional. Eu já escrevi o primeiro sobre resistência a mudanças, por isso tecnologia educacional não é muito usada no Brasil. Essa resistência por parte da comunidade. Então, deve começar na semana que vem o blog, o site do Estadão, estadão.com.br. O modelo americano tecnicista, de novo, estamos xingando com etiquetas, né? Em vez de falar com detalhes. A melhor resposta que eu tenho sobre isso é ler os livros do Michael Kaplan, um sociólogo americano da Universidade de Minnesota, da esquerda, assumido da esquerda, já esteve aqui no Brasil várias vezes no Fórum Social em Porto Alegre. Ele é ótimo. Ele escreve sobre currículo e ideologia. Tem vários livros publicados, acho que já em português também. Ele explica que quando os europeus migraram para os que hoje Estados Unidos, a primeira coisa que eles fizeram foi deselitizar. Nada de nobreza, não tem sirs, lords, aristocratas, etc. Sociedade igualitária. Outra coisa que eles deixaram atrás era extrema teorização. Lendo o Michael Kaplan, eu entendi por que eu tive tantos problemas na USP, 36 anos que eu lecionei lá. Porque os americanos são muito pragmáticos. A gente pode chamar de tecnicista, mas com isso você está condenando. Então, o pragmatismo americano versus a teorização forte dos europeus. Os dois são importantes. Você tem que ter as duas coisas. Os franceses são ótimos em teoria. Os alemães, alemão é a melhor língua para discutir filosofia, etc. Mas, por favor, não condena isso. Ontem, em São Paulo, eu ouvi uma palestra de um professor de Stanford, que mostrou o logo do MIT, onde ele fez doutoramento, Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Ele mostra um logo com um filósofo ao lado de um carpinteiro, um marceneiro. Quer dizer, sempre foi a filosofia pragmatista americana que diz que temos que unir o pensamento intelectual com a vida prática. Tem que aplicar o seu conhecimento. E modelo padrão de EAD. De novo, expectativas excessivas. Nós não temos um padrão universalmente aceito, padrão dominante em educação à distância. O que é padrão dominante? Antes do Santos Dumont, todo mundo usava relógio de bolsa, corda, etc. Até Santos Dumont diz para seu amigo Cartier, seria muito mais prático colocar no bolso. E assim começou um novo padrão. Hoje em dia, o padrão dominante é relógio. Mesma coisa com carros, mas nós não temos um padrão de aprendizagem eletrônica ainda, porque é tudo muito novo, há 15 anos, alguma coisa assim. Não tem exageros de expectativa. Vou parar aí. Muito obrigado pelas boas perguntas. A mesa recebeu a solicitação de um estudante que quer fazer uma manifestação. Será garantido 6 minutos, mas eu já aproveito para dizer que as intervenções feitas nessa mesa, nessa manhã, nos leva a dar mais um passo em direção à construção de uma educação emancipadora e inclusiva, que é um instrumento da maior importância para construirmos a pedagogia ou a cultura da paz, que é a demanda maior no planeta hoje e no cuidado que todos temos que ter uns com os outros e com a Mãe Terra.
Agradecemos a presença e a inestimável contribuição que os palestrantes nos deram, assim como a companhia e a atenção de todos e todas que se encontram aqui até esse momento. Vamos pedir ao estudante que quer se manifestar que não vá além de 3 minutos, porque nós temos um compromisso com a sala que deverá ser transformada em salas de debates para o período da tarde. Muito obrigada. Bom dia para todo mundo. Meu nome é Tamires, eu sou estudante de meio ambiente do Cefet-MG e eu queria pedir desculpa por ter chegado tão de última hora e só ter pedido para intervir agora, porque eu achei o debate muito bacana e eu não vi a voz dos estudantes aqui. E eu acho que eu não poderia deixar isso passar sem que um estudante viesse aqui falar a sua opinião. Eu vou tentar ser bem breve, eu acho que o debate ele foi produtivo pelas diversas opiniões que a gente conseguiu perceber aqui. Eu queria deixar uma mensagem, principalmente, que é a seguinte: atualmente, como que a gente consegue enxergar possibilidades de melhorar a educação num sistema que entende essa educação enquanto uma concepção mercadológica, um sistema que não preocupa em formar cidadãos críticos e conscientes do seu papel na sociedade. E eu acho que hoje os professores que estão aqui são os grandes heróis da educação, porque já estão em greve e são mais de 50 instituições federais em greve. Então, eu, enquanto estudante, queria parabenizar esses professores que, mais do que debater, discutir e refletir, que é importante, deixam a vida cômoda de lado, levantam-se das cadeiras e vão fazer alguma coisa, vão lutar pela educação. Então, eu acho que vocês são os grandes heróis da educação hoje. E lá no Cefet a gente fez uma assembleia com mais de 1000 estudantes, aprovamos apoio à greve dos professores, que a gente julga importante. E eu acredito que dentro dessa concepção e dentro dos desafios que a gente tem da educação, sobretudo da educação profissional e tecnológica hoje, que enxerga esse modelo mecanicista e não essa formação humana, eu acho que é esse o caminho, é o caminho de lutar e mostrar para toda a sociedade brasileira que vale a pena e que é possível construir, sim, uma sociedade melhor. Obrigada. Eu só complemento as palavras da companheira dizendo que também os professores e as professoras organizados da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, organizados pelo SUNESEF, têm um indicativo de greve a partir de 13 de julho, na próxima semana. Obrigada. Não, ajuda comigo. Desconectador.